Bom, então a gente está trabalhando, né, na aula passada, quer dizer, teve a aula número 8, foi a aula que eu dei, a última aula que eu dei foi a 8. E aí nós começamos a trabalhar os campos clássicos não relativísticos, né? Clássicos em oposição a quântico, não são os campos quânticos. Depois nós vamos trabalhar os campos clássicos relativísticos. Depois nós vamos trabalhar os campos clássicos não relativísticos. Então nós definimos, né? Nós estamos trabalhando, no caso não relativístico, nós estamos trabalhando com espaço-tempo em que eu tenho tempo e tenho as três coordenadas espaciais, né, no espaço euclidiano tridimensional. Então, aqui nós temos as coordenadas x, que pertencem a esse espaço. A gente separa tempo de espaço. As transformações que nós fazemos são as transformações de Galileu, né, as translações, e fazemos as rotações espaciais. Então, nós definimos os campos clássicos, né, e aqui nesse espaço S3, né, nós temos o grupo de rotação que deixa a métrica invariante, é o grupo SO3. Então, o grupo SO3 é o que a gente chama de grupo de isometria da métrica euclidiana. Essa nossa métrica euclidiana não é métrica, quer dizer, a métrica euclidiana é a métrica, é o próprio delta de Kronecker. E o grupo SO3 é o grupo que deixa invariante essa métrica. Então, uma transformação R, né? Uma transformação R que pertence a SO3, ela é tal que deixa a métrica invariante. Então, é como se eu tivesse R transposto G, R igual a G. Só que a métrica é a própria matriz identidade. Então, isso aqui é equivalente a R transposto R igual a identidade. 3 por 3. Então, essa matriz R é uma matriz que deixa invariante a matriz ortogonal. Então, daqui, a gente tira que a matriz é ortogonal. Então, portanto, é uma matriz O3. Mas aí a gente impõe uma condição extra, né? Que é a condição de determinante C1. Toda matriz ortogonal tem determinante mais ou menos 1. Se eu tirar o determinante dessa relação, fica determinante de R ao quadrado igual a 1. Então, o determinante de R pode ser mais 1 ou menos 1. Então, para formar um grupo, né, para poder o produto de duas transformações com determinante menos 1, é uma transformação com determinante mais 1. Então, eu perco a propriedade de fechamento de grupo. Então, eu escolho o determinante de R igual a 1. Então, aí quando eu escolho o determinante de R igual a 1, então aí a gente ganha o grupo SO3, que é o grupo das matrizes ortogonais especiais com determinante igual a 1. E aí a gente viu na aula passada, né, que toda matriz, né, com determinante 1, quer dizer, toda matriz R com determinante 1, ela pode ser escrita como sendo a exponencial de uma matriz com traço zero. Então, uma matriz com determinante, se eu pegar uma matriz com traço zero, eu tenho uma matriz. A exponencial de uma matriz com traço zero é uma matriz com determinante 1. E, né, por causa da relação entre, como é que é? A relação que diz que determinante da matriz é exponencial do traço do logaritmo da matriz. Então, se a minha matriz R é exponencial de ômega, então, isso aqui vai ficar exponencial do traço de ômega. Então, se a minha matriz é uma exponencial, né, quer dizer, determinante de uma exponencial é exponencial do traço. O que a gente está dizendo é isso aqui, que o determinante da exponencial de uma matriz é exponencial do traço da matriz. Então, é claro que se a matriz tem determinante 1, o traço da matriz tem que ser 0. Então, a minha matriz, e aí o fato da matriz ser ortogonal, transposto é inversa, então isso aqui me diz que exponencial de ômega transposto é exponencial de menos ômega. Então, ômega transposto igual a menos ômega. Então, a matriz ômega ela é uma matriz antissimétrica. Se ela é antissimétrica, obviamente o traço dela é zero. Então, basicamente, né, o que a gente está dizendo é que nós podemos, né, pegar as matrizes R, as matrizes de SO3 são exponenciais de matrizes ômega
antissimétrica. Então, o que é, né, a matriz R, que é a matriz do grupo, eu posso trabalhar com as matrizes ômega. A soma de duas matrizes antissimétricas é uma matriz antissimétrica. O elemento nulo está no conjunto das matrizes antissimétricas. As matrizes antissimétricas elas formam um grupo aditivo, né? Formam uma álgebra, uma estrutura linear. Então, a gente está dizendo que o grupo, né, SO3 ele pode ser associado a uma álgebra SO3, porque o grupo pode dizer que R, né, pertence a um grupo que é o SO3 grande. E a gente designa o ômega pertencente à álgebra, a álgebra das matrizes antissimétricas, né, que a gente designa por SO3 pequeno. Então, a matriz ômega, que é uma matriz antissimétrica, 3 por 3, então a matriz antissimétrica, né? Então, a matriz 3 por 3 antissimétrica mais geral que eu posso escrever é assim, é 0, vamos dizer, AB, menos A, 0C, menos B, menos C, 0. Então, essa é a matriz antissimétrica mais geral que eu posso escrever em 3 dimensões. Portanto, essa matriz eu posso escrever, né, em termos da soma de 3 geradores, né? A, 0, 1, 0, menos 1, 0, 0, 0, 0, 0, mais B, 0, 0, 1, 0, 0, 0, menos 1, 0, 0, mais C, 0, 0, 0, 0, 0, 0, menos 1, 0. Então, a gente pode chamamos essas 3 matrizes aqui de matrizes geradoras, né? 3 matrizes geradoras de SO3 pequeno, da álgebra das matrizes antissimétricas. Então, qualquer matriz antissimétrica 3 por 3 pode ser escrita como uma combinação linear dessas 3 matrizes. E aí a gente precisa dar uma interpretação geométrica. Então a gente fez a seguinte interpretação. A gente está observando, né, que essa matriz, aqui, rapidinho. Vamos fazer o seguinte, só para a gente acertar. Vamos fazer uma rotação de um ângulo θ, né, em torno do eixo Z. Rapidinho, só para a gente interpretar melhor. Vamos dizer, pega uma rotação, vamos dizer que a gente faça a rotação dos eixos coordenados, vamos dizer que a gente faça uma transformação passiva. O que é a transformação passiva? A transformação passiva é eu girar. Transformação passiva seria isso aqui, eu tenho um sistema, então vou fazer uma rotação em torno do eixo dos Z's, então não vou mexer no Z, vou fazer uma rotação no plano XY. Né? Então eu tenho no plano XY que eu tenho um certo vetor V aqui. Então uma rotação passiva é eu girar os eixos e não mexer no vetor. A rotação ativa é eu atuar diretamente em cima do vetor. Eu poderia fazer uma rotação de um ângulo θ em cima do vetor. Então, se eu pegasse esse vetor e girasse de um ângulo θ no sentido, por exemplo, trigonométrico, eu estou fazendo uma transformação ativa, eu estou atuando no vetor. Agora, a transformação passiva é aquela que deixa o vetor inerte. Eu vou fazer uma transformação do sistema de eixos. Então, vamos dizer que eu rode esse sistema de eixos, né, de um ângulo θ em torno do eixo dos eixos. Então, vamos dizer que eu faço essa transformação aqui. Isso aqui vai ser meu eixo x', isso aqui vai ser meu eixo y'. Então eu fiz uma transformação, então aqui, uma transformação de um ângulo θ. Girei θ no sentido trigonométrico. A gente faça aqui, fiz uma rotação, tá? A rotação do ângulo θ no sentido trigonométrico. Então, os eixos, né, se transformam. Então agora eu vou reescrever o meu vetor que ficou passivo aqui, em relação ao novo sistema de eixos. O meu vetor, vamos dizer que ele tenha
esse ângulo alfa aqui no eixo do x. Então, meu vetor V no sistema XY, né? Ele tem coordenadas V cosseno de θ, V cosseno de alfa, perdão, e V seno de alfa. Então, são as coordenadas do meu vetor em relação ao sistema XY. Agora, o mesmo vetor V visto em relação ao sistema Y', X', ele vai se ver aqui é módulo de V, né? Então, falando isso só porque a gente vai parametrizar como são as transformações de S para para poder relacionar depois, se quiser, com os ângulos de órbita. Então, V é módulo de V. Então, as coordenadas do vetor em relação aos novos eixos vão ser V cosseno de alfa menos θ, né? Vai ser essa coordenada aqui, esse ângulo aqui é alfa, esse aqui é θ, alfa menos θ, eu vou projetar em relação a esse eixo aqui, em relação a esse eixo aqui. Então vai ficar V cosseno de alfa menos θ e V seno de alfa menos θ. Então tá legal. Então as coordenadas. Então vamos dizer aqui, esse aqui vai ser o meu vetor V'. Vai ser o vetor visto, o mesmo vetor, mas visto no sistema linha. Então eu vou ter que V', vou poder escrever as coordenadas de V', então eu vou ter V'x vai ser V cosseno de alfa. V cosseno de alfa é Vx. Cosseno de alfa, cosseno de θ. Mais cosseno de alfa menos θ é cosseno alfa, cosseno θ, mais seno alfa, seno θ. Então, vai ficar V seno alfa, V cosseno de alfa, cosseno de alfa, cosseno de alfa, cosseno de θ, mais seno de alfa, seno de θ. V seno de alfa é o Vy. E aí vai ficar seno de θ. E a coordenada V'y vai ser seno de alfa menos θ, é seno alfa, cosseno θ, menos cosseno alfa, seno θ. Então, seno alfa, cosseno θ. Então, vai ficar Vy, cosseno de θ. E a parte Vx vai ficar seno alfa, cosseno θ, menos cosseno alfa, seno θ. Cosseno, V cosseno alfa é o Vx, então vai ficar menos Vx, né? Só que o cosseno da alfa vai sair com seno de θ. E depois, o termo mais é seno alfa, cosseno de θ. Seno alfa é o Vy, cosseno de θ, mais Vy, cosseno de θ. Então, a matriz de transformação eu posso escrever assim: cosseno, seno, menos seno, cosseno. Vx, Vy. Então, posso escrever. Então, essa matriz aqui, claro, é uma matriz de rotação de um ângulo θ em torno do eixo dos eixos. Vou botar assim, RZ. Então, essa matriz aí, se eu fizer uma transformação infinitesimal, ela vai ficar 1 θ menos θ 1. Então, essa matriz aqui, essa matriz R, vou botar aqui, para cá. Então, essa matriz RZ de θ, que em forma infinitesimal fica sendo identidade, cosseno de θ para θ tendendo a zero, é 1. E em primeira aproximação, então vai ficar cosseno de θ, depois mais θ, 0, 1, menos 1, 0. Eu posso escrever essa matriz em forma, desse modo aqui, exponencial de θ, e aí posso escrever θ, e essa matriz aqui, quer dizer, vamos colocar assim, eu fiz uma rotação em torno do eixo dos eixos. Então eu posso colocar aqui V'Z igual a Vz. Nada mudou no eixo dos eixos. Então eu vou preferir referir isso aqui em termos 3 por 3. Vamos colocar isso aqui da seguinte maneira. Então eu vou ter o seguinte, que V' vai ficar uma matriz 3 por 3, vai ficou cosseno, seno, 0. Menos seno, cosseno, 0. 0, 0, 1. 0, 0. Então essa matriz aqui não mexeu, né?
com o eixo dos eixos, né? Deixou o eixo dos eixos. Então essa matriz aqui eu posso escrever, se eu for fazer a forma infinitesimal dela, ela vai ser 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, identidade. Depois mais 0, teta, 0, menos teta, 0, 0, 0, 0, 0. Estou expandindo essa matriz em primeira ordem em teta. E lembrando que o segundo termo da expansão do cosseno é um teta 2. Então, em primeira ordem em teta, essa matriz aqui fica a identidade mais a seguinte matriz, né? Então, eu vou poder escrever essa matriz aqui, a gente pode mostrar então que essa matriz R, RZ de teta, ela pode ser escrita como sendo exponencial de teta vezes uma matriz que eu vou chamar, que é a matriz que faz o gerador, que é a matriz sigma, que faz uma rotação em torno do eixo dos eixos, onde essa matriz sigma Z, ela é 0, 1, 0, menos 1, 0, 0, 0, 0, 0. Então, se eu exponenciar essa matriz, fizer a exponenciação, né, usando a exponencial de Taylor, né, 1 mais teta z, mais 1 meio de teta z ao quadrado, mais 1 sobre 3 fatorial, teta z a terceira, a gente vê que essa matriz sigma z ao quadrado menos a identidade, vai ter só elevar ao quadrado, depois ver a terceira potência, tem umas relações de recorrência muito simples que mostram que aquela matriz ali exponenciada que dá exatamente essa matriz. Então o que eu estou vendo? Que essa matriz aqui é uma matriz geradora de uma rotação passiva, né? Eu deixo o vetor parado, rodo os eixos, né? Fiz uma rotação no plano XY de um ângulo θ no sentido trigonométrico e me deu justamente essa matriz aqui. Então eu estou vendo que esse primeiro gerador de SO3, essa matriz aqui, ela está me fazendo uma rotação no sentido trigonométrico de um ângulo A, nesse caso um ângulo θ, né? Em torno do eixo dos eixos. E aí, claro, eu posso fazer a mesma coisa agora se eu fizer uma rotação em torno do eixo dos Y, se eu fizer uma rotação em torno do eixo dos X. O que a gente está observando é que o eixo que fica parado, né, nesse caso é o eixo Z, essa matriz aqui ela só vai misturar X com Y. Então é uma rotação no plano XY, ou seja, uma rotação em torno do eixo dos eixos. Essa rotação aqui, ela está misturando X, primeira linha, com Z. Então essa rotação aqui está deixando o eixo Y invariante, então ela é uma rotação em torno do eixo dos Y. E essa rotação aqui ela vai misturar a coordenada Z com a coordenada Y. Então ela está deixando o eixo X parado. Então ela é uma rotação em torno do eixo do X. Então vamos acertar, a gente vai redefinir esses geradores então dessa forma. Esse aqui faz uma rotação em torno do eixo dos eixos. Então, usando isso aqui, eu posso repetir esse mesmo argumento, né, para fazer uma rotação, fizer uma rotação em torno do eixo dos Y, o Y fica parado e eu vou misturar X com Z. E a mesma coisa se eu fizer uma rotação em torno do eixo do X. Então essa matriz aqui, eu vou chamar essa matriz, como a gente identificou, essa matriz aqui é a matriz que faz a rotação em torno do eixo dos eixos. No sentido trigonométrico, a rotação no plano XY, se eu quiser dizer assim. Essa matriz aqui está deixando o eixo dos Y invariante. Então ela vai fazer uma rotação em torno do eixo dos Y. Só que essa matriz aqui, para ela fazer, eu vou redefinir essa matriz, vou fazer o seguinte, vamos chamar aqui de menos B e aqui de B. É a mesma coisa, a matriz continua sendo antissimétrica, só que eu boto menos 1 aqui e o mais 1 aqui. Por que é mais oportuno fazer isso? Porque se eu boto menos 1 aqui e mais 1 aqui, eu estou justamente fazendo uma rotação no sentido trigonométrico em torno do eixo dos Y. Se eu fizesse assim, eu estaria fazendo uma rotação no sentido horário. No sentido trigonométrico, é isso aqui. Então essa aqui é no sentido trigonométrico em torno do eixo dos eixos, no sentido trigonométrico em torno do eixo dos Y, e essa aqui é no sentido trigonométrico em torno do eixo dos X, X, Y, Z. Então essa aqui vai fazer uma rotação em torno do eixo dos X. Então vamos ver, a gente vai trabalhar assim, com esses três geradores, tá? Então, a interpretação, então a gente vê que a interpretação física, ou melhor, a interpretação geométrica, né, dos geradores da álgebra SO3 ou do grupo SO3 são as três matrizes que fazem rotações em torno dos eixos coordenados.
aqui? Isso faria que o sigma seja uma matriz assimétrica, né? Todas as matrizes. Que ela seria assimétrica também. Oi? Todas as relações assimétricas. Isso, porque qualquer matriz antissimétrica é escrita como uma combinação linear de 3 matrizes antissimétricas. Quer dizer, a álgebra, a propriedade da álgebra SO3 é de ser a álgebra das matrizes antissimétricas. O que na álgebra é a matriz antissimétrica, no grupo é a matriz ortogonal. Quer dizer, essa relação aqui, para o grupo, que é a matriz exponencial, então isso aqui é uma relação de grupo. É uma relação não linear, porque quando você inverte uma matriz, você tem coisas ao quadrado, então você tem que tirar determinante, então essa relação é não linear. Essa relação é simplesmente linear. Então, aqui está a estrutura de grupo e a correspondente a nível de álgebra é esse aqui. Quer dizer, quando você escreve que é exponencial de ômega, né, você está dizendo, isso é o grupo, então, quer dizer, a identidade, ela não está na álgebra, ela está no grupo. Aqui não tem matriz identidade, nem pode ter, porque a identidade não é antissimétrica. Então, a matriz identidade está fora da álgebra, mas ela está no grupo. E outra coisa que você pode observar, essa matriz aqui é uma matriz de rotação. Então, essa matriz aqui está no grupo, é uma matriz de S3. Ela fez uma rotação do vetor V em torno do eixo dos eixos. Se você observar bem essa matriz aqui está certo. Não, ela é ortogonal, claramente ela é ortogonal, só tirar o transposto dela, que é o inverso dela. Essa aqui está certo. Por acaso é antissimétrica, mas a matriz do grupo não necessariamente precisa ser antissimétrica, porque quando você tira exponencial de ômega transposto, isso aqui é a matriz E, vamos tirar o transposto da matriz do grupo. Então isso aqui é exponencial de ômega transposto. Mas ômega transposto é menos ômega. Então, o transposto, quer dizer, a matriz não é antissimétrica, é elevado a ômega, isso aqui é R. R transposto é igual a R menos 1. Mas não necessariamente R transposto é igual a menos R. Então, a matriz do grupo, ela não satisfaz as propriedades da álgebra e vice-versa. Então, as matrizes da álgebra são todas antissimétricas, então ela exclui a identidade está fora da álgebra. Agora, as matrizes da álgebra são antissimétricas, as matrizes do grupo não são antissimétricas, não necessariamente. As matrizes do grupo, elas têm que ter essa relação, têm que ser ortogonais, é isso que é importante por mim, tá certo? Beleza. Então, nós já temos as interpretações geométricas dos 3 geradores. Então, a gente pode escrever, se a gente quisesse, dessa forma. Exponencial, então eu vou escrever uma matriz que faz uma transformação de SO3 da forma mais geral assim. Exponencial. A gente pode pensar assim, cada matriz vem acompanhada de um ângulo θ. Quer dizer, eu posso generalizar isso aqui colocando assim. Digamos que eu faço um ângulo θ de rotação. Quando eu fiz uma rotação em torno do eixo dos eixos, eu fiz uma rotação em torno do eixo dos eixos. Então é como se eu pegasse o vetor unitário Z e fizesse uma rotação em torno do eixo dos eixos com esse ângulo lá. Quando eu faço uma rotação em torno do eixo dos Y, eu vou estar rodando em torno do eixo dos Y, vetor unitário Y chapéu. Então a gente pode dizer o seguinte, se eu pegar um vetor unitário qualquer, pegar um versor, né, um vetor unitário qualquer, que satisfaça essa relação, eu vou escrever essas relações, elas podem vir daqui, ó. Θ, que é o ângulo de rotação, M chapéu, que é o ângulo em torno do qual eu faço a rotação, e sigma, vou botar sigma flechinha, designa as 3 matrizes, sigma 1, sigma 2, sigma 3. Por exemplo, se eu pegar esse vetor na direção Z, e M chapéu for 1, 0, 0, eu estou fazendo uma rotação em torno do eixo de X. E aí eu vou selecionar aqui a matriz sigma x. Eu estou fazendo uma rotação em torno do eixo do x. Vou pegar dessa matriz. Se eu fizer uma rotação em torno do eixo dos y, eu vou tomar o versor 0, 1, 0. Estou selecionando uma rotação em torno do eixo y. Aí se eu selecionar em torno do eixo dos y, vai ter componente sigma y, sigma 2. É essa que faz uma rotação em torno do eixo dos y. Se eu pegar em chapéu como sendo o versor da direção Z, então, em chapéu vai dar sigma Z. Então a gente pode, em princípio, escrever uma rotação tridimensional dessa forma aqui. Todo mundo lembra aí, quando estudou
estudou aquela coisa horrorosa chamada corpus rígido, uma coisa complicada, aquela chatinha, né? Não gosto daquilo para momentos de inércia e assimétricos, complicados, mas assim, basicamente, quando a gente fala, o que é o ângulo, o que são os ângulos de Euler? Como é que a gente reproduz, quer dizer, o que é uma rotação genérica em termos dos ângulos de Euler? Os ângulos de Euler, o que a gente faz é uma rotação, a primeira rotação, a gente faz uma rotação de um ângulo alfa em torno do eixo Z. Então eu vou estar fazendo essa rotação aqui, rotação de um ângulo alfa em torno do eixo dos eixos. Eu estou fazendo essa rotação aqui. Aí depois a gente faz uma rotação de um ângulo beta em torno do eixo dos Y, dos X, perdão. E aí eu pego essa rotação aqui em torno do eixo do X. E depois eu faço uma rotação, de novo, de um ângulo gama em torno do eixo dos eixos. Então é assim que Euler definiu, né, a rotação. É uma parametrização. Eu poderia fazer um em torno de X, um em torno de Y, um em torno de Z. Mas ele usa essa parametrização para colocar a rotação mais geral. Então, uma rotação em torno de Z, uma rotação em torno de X e, de volta, uma rotação em torno de Y. Então, isso aqui é o que a gente chama de matriz de Euler, né? R de alfa, beta, gama. Então, a primeira rotação que eu faço é essa, primeiro que vai mexer no vetor. Depois que esse vetor estiver rotacionado, eu faço uma outra rotação. Aí, no vetor que já sofreu a segunda rotação, eu vou fazer essa terceira rotação. Então, quer dizer, a gente basta multiplicar essas matrizes aqui. Se eu pegar, então, isso aqui, cosseno gama, zero. Menos seno gama, cosseno gama, zero. 0, 0, 1. Multiplicar por essa aqui. 0, 0, 0. 0, cosseno beta, seno de beta. 0, menos seno de beta, cosseno de beta. Beleza, mas eu fiz uma rotação em torno do eixo dos Z, em torno do eixo do X, e agora de novo em torno do eixo dos Z, né? Então vai ficar cosseno alfa, seno alfa, 0, menos seno alfa, cosseno alfa, 0, 0, 0. Então, multiplicando essas três matrizes, esse produtinho aí, a gente tira a matriz de Euler genérica. Mas, basicamente, eu vou mostrar, não é só aqui para obter. No fundo, a matriz de Euler, né, a matriz com os ângulos de Euler, é o produto de três matrizes SO3. Como SO3 é um grupo, o produto de três matrizes SO3 continua sendo uma matriz SO3. É uma matriz, produto de três matrizes ortogonais é uma matriz ortogonal, o produto de três matrizes com determinante 1 é uma matriz com determinante 1. Então, a matriz SO3 de Euler é essa matriz aqui. Então, a gente teve uma interpretação geométrica, né, dos geradores. Então, o grupo SO3 é esse grupo, a gente pode parametrizar, né? Qualquer rotação eu posso fazer desse modo. Eu escolho qual é o eixo da rotação, vejo qual é o eixo da rotação, vejo qual é o ângulo em torno do qual o ângulo da rotação em torno desse eixo, e aí, claro, faço esse produto falar, eu vou selecionar aqui sigma x, sigma y, sigma z. Se for um eixo torto, né, se eu quiser fazer uma rotação em torno desse eixo, sei lá, desse vetor unitário aqui, 1 sobre raiz de 3, menos 1 sobre raiz de 3, menos 1 sobre raiz de 3. Né? Então, esse vetor aqui é unitário, se eu quiser fazer uma rotação de um ângulo θ em torno desse vetor, eu vou ter que exponenciar essa matriz. Θ sobre raiz de 3, sigma x menos sigma y, vai ficar R, vai ficar exponencial, θ é comum a todos, né? Esse N chapéu tem sempre raiz de 3 no denominador, e vai ficar sigma x menos sigma y mais sigma z. Eu vou ter que exponenciar essa matriz aí, que não necessariamente vai ser fácil de exponenciar, porque a exponencial da soma não é o produto das exponenciais, por causa do exemplo de computação. Não seria menos 5? Oi? Não seria menos 5, porque eu tenho menos. Ah, tem menos, nossa, tem razão. Menos sigma z, tem menos aqui, menos e menos, tá certo. Obrigado. É isso aí. Então, essa seria a matriz que vai designar
Se eu quiser pegar um vetor qualquer e fizer uma rotação de um ângulo θ, no sentido trigonométrico, em torno desse eixo total coide, eu ganho essa matriz aqui. Alguém tem que dar, bota no meio exponencia, né? Porque exponenciar essa matriz não vai ser muito fácil. Beleza, só para lembrar você. Muito bem, então nós definimos o grupo SO3 e aí a gente vai começar a ver quais são as representações. Agora, vou fazer só uma mudança aqui, só para fazer uma coisa. Em geral, a gente pode fazer o seguinte: como nós gostamos de trabalhar, as matrizes sigma são antissimétricas, nós temos geradores antissimétricos. Em geral, a gente gosta de trabalhar com representações unitárias. Eu posso querer fazer o seguinte: imaginar, né? Se eu quiser, normalmente a gente gosta de fazer o seguinte: transformações. Na mecânica quântica a gente usa muito isso. Transformações que são unitariamente implementadas. Eu boto aqui exponencial i, coloco aqui o parâmetro e coloco aqui algum gerador de alguma transformação, sei lá, um gerador G. Esse gerador G pode ser o gerador das translações espaciais, que é um momento linear. Esse gerador G pode ser o gerador das rotações, das translações temporais, né, que é a energia, né, que é o hamiltoniano. Então a gente gosta sempre de escrever transformações unitárias e geradores hermitianos. Se essa matriz aqui é unitária, se essa matriz aqui for unitária, né, quer dizer, eu vou ter exponencial de menos i, alfa sendo um parâmetro real, G dagger, isso aqui vai ser exponencial de menos i alfa g. Então, para a transformação, para a matriz, né, para o grupo ser unitário, os geradores têm que ser hermitianos. Então, a gente gosta de trabalhar com geradores hermitianos e transformações unitárias. Eu posso fazer, ali eu estou transformando, não estou trabalhando com matriz unitária, estou trabalhando com matriz ortogonal. Estou trabalhando com geradores reais e antissimétricos. Eu posso passar para essa notação. Eu posso fazer o seguinte: eu posso colocar um i aqui e colocar um menos i aqui. Então eu não fiz nada, eu multipliquei por 1. E aí agora eu posso pensar, essa matriz aqui, se eu quiser, esses geradores aqui, se as matrizes sigma são antissimétricas, eu vou botar, a matriz sigma satisfaz essa propriedade aqui. Se eu agora pegar as matrizes menos i sigma e tirar o conjugado hermitiano, o que é o conjugado hermitiano? Vai ficar mais i, e vai ficar sigma dagger. O que sigma dagger faz? Transpõe e tira o conjugado complexo. Como as matrizes sigma são reais, os conjugados complexos são irrelevantes. Então basta tirar, como as matrizes sigma são reais, isso aqui vai ficar i sigma transposto, porque eu não preciso tirar o conjugado complexo. Mas as matrizes são antissimétricas, então isso aqui vai ficar menos i sigma. Então, se as matrizes sigma são antissimétricas, as matrizes menos i sigma são hermitianas. Então eu posso trabalhar com essas matrizes hermitianas. Agora, claro, se essas matrizes aqui são hermitianas e esses parâmetros são reais, essa matriz naturalmente é unitária. Então, eu posso tornar a matriz R, né, unitária, se eu quiser. Então eu posso ter duas opções. Eu posso trabalhar assim, que é a versão real, né, a versão real de SO3, quer dizer, as matrizes R têm que ser reais, porque elas são rotações no espaço. Mas nada acontece se eu multiplicar aqui por i e aqui por menos i, essa matriz continua real. Só que ela vai ter sob a forma de geradores hermitianos. Então é uma questão de opção. A gente pode deixar assim ou pode deixar como estava antes, né? Vou deixando assim só para tirar uma propriedade desses geradores. Então vamos dizer que eu, só para evitar de ficar com menos i sigma, vamos chamar esses geradores aqui menos i sigma. Eu vou renomear esses geradores aqui de geradores G. Vou chamar de G. Então são esses geradores, aqueles geradores ali, quer dizer, os geradores G vão ser esses geradores aqui multiplicados por menos i. Vamos botar aqui. Vai ter menos i. Menos i vai ficar i aqui, e aqui vai ficar menos i, e aqui menos i. Então
matriz aqui é a matriz G1, rotação em torno do eixo do X, rotação em torno do eixo dos Y, matriz G2, e essa aqui rotação em torno do eixo dos Z, matriz G6. Então as nossas matrizes G são essas matrizes aqui. Só então eu posso escrever a minha matriz R se eu quiser. Então tem duas opções. Eu posso escrever R como sendo exponencial de θ em chapéu sigma, são transformações de SO3, e posso, se quiser, escrever também exponencial de mi, θ em chapéu escalar G. Onde G agora são essas matrizes puramente imaginárias. São matrizes puramente imaginárias, porém hermitianas, como a gente acabou de mostrar. Justamente por elas serem puramente imaginárias e antissimétricas é que elas são hermitianas. Então, aqui as propriedades são as matrizes sigma I transpostas, elas são antissimétricas, e as matrizes G são hermitianas. Então eu posso escolher trabalhar de uma forma ou de outra. Depois nós vamos ver por que essa forma é mais conveniente em conexão com os espinores, quando a gente definir agora o que são campos espinoriais do grupo SO3. Deixa eu apagar isso aqui. Então vamos fazer só uma coisinha só. Vamos pegar as relações de comutação entre as matrizes G. Vamos pegar, por exemplo, a matriz G1, comutador com a matriz G2. Só para a gente ver uma coisa aqui. Se eu fizer um computador de G1 com G2, G1 então, 0, 0, 0, 0, 0, menos I, 0 e 0. Professor, na exponencial eu tenho menos I, porque você tem que corrigir. Aonde? Aqui? É. Então eu botei I aqui menos I aqui. Aí menos I sigma que eu chamei de G. Tá certo? Aí, ó. Isso aqui que eu chamei, tá claro? Ah, corrija mesmo, porque eu estou errando. Já achou um erro, corrija aí. E vai achar outros. G1, então essa matriz aqui, e G2, essa matriz aqui. Então vamos fazer esse produto. G1, G2, menos G2, G1. Então vamos fazer G1, G2. Então vamos colocar 0, 0, 0, 0, 0, 0, que é a primeira linha 0. Aí vai ficar 0, 0, 1. 0, 0, 0 e 0, 0, 0. E depois 0, 0, tudo 0. Tá certo. Então G1, G2 menos G2, G1. 0, menos 1, 0. Depois tudo 0 aqui. E depois 0, 0, 0. Então, G1 e G2 está me dando essa matriz aqui. Está me dando sem o I. Está me dando tudo real. Estou multiplicando duas matrizes puramente imaginárias. Mas está me dando a matriz 1, 0. Isso que besteira. Aqui está tudo 0. Aqui é menos 1, né? Perdão. Está tudo 0. Depois eu peguei esse cara aqui. Menos I vezes menos I é menos 1. Perdão. Quando eu multipliquei isso aqui por isso aqui, fica menos I por menos I. É menos 1. 0, 0. Depois tudo 0. Depois, quando eu fizer o contrário, vai ficar 0. Vai ficar aí 2, que é menos 1. 0, tudo 0 depois, 0, 0, 0. Tá legal. Então ficou a matriz mais 1 aqui, menos 1 ali. Ficou a matriz, se eu não me engano, G3, né? Essa matriz aqui. Só que menos I. Ficou a matriz. Ficou 0, 1, 0. Aí aqui vai ficar menos 1, 0, 0, 0, 0, 0. Então ficou, eu quero obter aquela matriz lá, então aqui é menos I. Então isso aqui ficou, posso botar aqui I, e aí aqui menos I, e aqui I. Então tá certo, né? Então isso aqui é a mesma coisa, que aí aqui fica 1, e aqui fica menos 1. Então deu I G3. Aí vocês podem fazer o mesmo exercício. Bom, e agora é só fazer o comutador. G2 no G3, aí G1. E G3 no G1,
G2. Então a gente chegou à conclusão que esses geradores aqui satisfazem essa relação GI, GJ igual a I, epsilon, I, JK, GK. Claro, somando em K. Então isso aqui, vocês conhecem isso aqui da mecânica quântica. O mutador do momento angular LI com LJ dá IFJK, LK. Quando a gente pega as matrizes de Pauli, sigma I sobre 2, comutador com sigma J sobre 2, dá IFJK, sigma K sobre 2. Então, essas transformações, quer dizer, na mecânica quântica, quando a gente define o operador de momento angular, né? E lembrando que R e P não comutam, a gente tira as relações de comutação das componentes do momento angular, dá exatamente essa relação. Então, quer dizer, esses geradores estão representando, né, no espaço dos campos, os geradores do momento angular. Quer dizer, eu vou associar. Só que na mecânica quântica, eu tenho o IH cortado aqui. Então, na mecânica, quer dizer, eu vou associar o seguinte, eu vou associar o meu gerador L, os meus geradores L, né, a momento angular. Quer dizer, eu vou estar fazendo, quando eu faço essas relações, na mecânica quântica, deixa eu pegar aqui, o que nós temos é isso aqui, LI, LJ é igual a IH cortado, né? Porque LI, LJ tem IH cortado e IH cortado, vai dar H cortado ao quadrado. Então aqui tem um H cortado e aqui vai ter um H cortado. Na mecânica quântica, né, o que nós temos é isso aqui, LI, LJ, momento angular orbital, I, epsilon, IH cortado, epsilon, IJK, LK. Então a gente está vendo, se a gente pegar essa relação aqui, né, e multiplicar, posso fazer o seguinte, vou pegar essa relação aqui e multiplicar por IH cortado aqui, né? Multiplico por IH cortado, multiplico por IH cortado ao quadrado dos dois lados. Então eu boto um IH cortado aqui, um IH cortado aqui. Aí boto um I aqui, aí boto um IH cortado aqui, FIJK, e boto um IH cortado aqui. Né? IH cortado aqui, checar. Então a gente vai vendo que eu vou, esse IH, então eu multipliquei os dois lados por IH cortado ao quadrado, né? Então eu vou ter IH cortado GI, poderia, talvez eu não precisasse colocar o I, é só colocar o H cortado. Deixa eu tirar isso aqui. Tira o I, tira esse I, tira esse I. Então H cortado vezes H cortado está dando I, então está dando IH cortado. Isso aqui faz o papel do LK, do LI e do LJ. Então esses geradores nossos, é como se esses nossos geradores GI, eles estão representando, eu posso associar um componente iésima do momento angular ao H cortado GI. Quer dizer, esses geradores multiplicados por H cortado satisfazem a mesma relação que os componentes do momento angular orbital. LI, LJ igual a I, H cortado, FJK, LK. Então, a gente gosta de dizer que a mecânica quântica é a teoria de grupo vezes H cortado. Né? Isso aqui é a teoria de grupo. Multiplica por H cortado o gerador, você ganha o gerador do momento angular. Então, o que faz o papel dos geradores no espaço geométrico, multiplicados por H cortado, me dá o operador de momento angular, porque a gente sabe que o operador de momento angular é justamente o gerador das rotações. Né? Então, só para recordar, o que a gente está fazendo, no fundo, né, é algo que está nos bastidores da mecânica quântica. Claro que na mecânica quântica a gente chega a essa relação usando a definição do momento angular, que é R vetorial menos I, H cortado, gradiente. Então a gente dá uma representação diferencial para o operador de momento, né? E aí esse operador aqui passa a satisfazer aquelas relações de comutação. Mas essas mesmas relações de comutação já saem da teoria de grupo, porque no fundo nós estamos fazendo a mesma coisa. Esses objetos aqui geram rotações no espaço de coordenadas, e esses objetos aqui também geram rotações no espaço das coordenadas. Então a única diferença entre eles é o fator de H cortado. Então isso aqui é grupo, isso aqui, então isso aqui é grupo,
é gerador, é álgebra, né? No fundo, isso aqui é uma álgebra. Os geradores, eles formam, na verdade, uma álgebra, não um grupo, mas eles geram um grupo. E aqui é mecânica quântica. Eu queria chamar a atenção disso. Bom, muito bem. Então, nós temos como escrever os geradores das rotações. Então, se eu quiser fazer uma rotação qualquer no espaço, agora eu posso escrever essa rotação infinitesimal. Então, vamos dizer, essa rotação vai atuar num vetor. Imagina que eu tenho um campo vetorial, um potencial vetor eletromagnético, um campo vetorial. Esse campo vetorial tem componentes aí. Então, eu vou fazer uma rotação. Então, vamos lá. Então, a rotação vai ser a linha I, vai ser a matriz R e J atuando em AJ. Então, uma rotação, como esse vetor vai sofrer essa rotação. Na verdade, eu estou fazendo uma rotação dos eixos, uma rotação passiva. Eu deixo o vetor parado e rodo os eixos. Agora eu vou ver esse mesmo vetor referenciado aos eixos rotacionários. Então, eu tenho essa relação aqui. Eu vou escrever essa relação da seguinte maneira. Então, vai ficar exponencial de θ e chapéu, escalar sigma. Vamos pegar essa parametrização por enquanto. Aí, elemento IJ, AJ. Aí, vamos pegar essa transformação infinitesimal. Vou pegar em primeira ordem uma rotação infinitesimal. Então, a matriz identidade mais θ, N chapéu, escalar sigma e J. AJ. Então, a variação sobre rotação, quer dizer, delta, aí você vai ficar delta de IJ, então você vai ficar delta IJ mais θ, aí aqui vai ficar N chapéu componente K. Aí eu vou pegar o sigma K. Só que esse sigma K vai ser elemento IJ. AJ. Agora vamos lembrar das nossas matrizes sigma que eu apaguei. Tem, só para me lembrar aqui, a matriz sigma 1, né, que é a rotação em torno do eixo do X. Então ela ficou 0, 0, 0, 0, 0, menos I, 0, I, 0. Vou botar só aqui. Matriz sigma 2, rotação, não, estou fazendo sem o I aí, pegando essas aqui. Então essa aqui é 0, 1, 0, menos I. Pegando as matrizes sigma reais. Você confere para ver se está certo. Os 1 e o menos 1 estão nos lugares certos. Essa aqui é a matriz sigma 2, a rotação em torno do eixo do I. Então, eu estou botando aqui menos 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. E depois as matrizes sigma 3, rotação em torno do eixo dos eixos. Confere aí o resultado. Muito bem. Agora vamos ver quem é o elemento IJ da matriz sigma K. Pegar a matriz sigma K, vamos pegar elemento IJ. Ó, essa matriz é assimétrica. Então, e a diagonal dela é toda certa. E a gente está vendo o seguinte, a matriz sigma 1 só tem elemento 2 e 3. A matriz sigma 2 tem 1 e 3. E a matriz sigma 3, 1 e 2. Então, certamente aqui vai aparecer um epsilon de leve típico. Porque os sítios têm que ser todos diferentes do que a gente observa nas matrizes. A matriz sigma 1, ela tem elemento 2, 3 e 3, 2. Então eu posso botar aqui epsilon K e J. Ó, se eu pegar a matriz sigma 1, aqui vai ser 1. Aí eu vou ter o elemento 2, 3 igual a 1 e o elemento 3, 2 igual a menos 1. Se eu pegar a matriz sigma 2, aí eu vou ter o elemento 1, 3, vai ficar epsilon 2, 1, 3, que é menos epsilon 2, 3. Então dá menos 1 e mais 1. E se eu pegar a matriz sigma 3, eu vou ter 3, 1, 2 e ela está certa. Então, essa relação aqui, ela fecha direitinho os elementos da matriz sigma. Então, eu posso escrever o seguinte. Vai cá. Então, a transformação infinitesimal vai ficar a linha I menos a I. Isso aqui vai dar uma I. Vai ficar delta a I. Vai ficar θ, N chapéu componente K, epsilon K e J, AJ. Então, delta aí, vamos poder escrever assim.
θ, epsilon, i. Vou botar i. Aí quando eu trocar o i com k vai dar um sinal menos. Vai ficar menos aqui. Menos θ, i. kj, n chapéu, componente k, a componente j. Então isso aqui está me dizendo que isso aqui é justamente o produto vetorial. N chapéu, vetorial a, componente i. Então a gente tira aqui a transformação de rotação desse campo é menos θ, posso até botar em forma vetorial, menos θ, n vetorial a. Então essa é a transformação de rotação de um vetor sob S3, transformações infinitesimais, obviamente. As transformações completas são com R e J, mas se eu quiser pegar uma transformação infinitesimal, é como um vetor se modifica, se eu fizer uma transformação de um ângulo θ muito pequeno, em torno do eixo N. Fica assim. Bom, posso fazer a mesma coisa aqui, quem sabe os elementos, quer dizer, a gente sabe que G é menos I H cortada, então se eu quiser pegar os elementos de G, é só colocar GK e J. O G é só multiplicar isso aqui por menos I. Então é menos I, epsilon, K e J. Então são os elementos. Se eu quiser trabalhar na representação unitária, os meus geradores hermitianos são esses. Se eu quiser trabalhar na representação ortogonal, os meus geradores ansimétricos são esses aqui. Essas relações aqui às vezes auxiliam na hora de fazer certos cálculos. Eu preciso dos elementos de matriz de gerador. Muito bem. Então, para nós, o que é um campo vetorial? Um campo vetorial, o conceito, né, a ideia de covariância, segundo SO3, é que um vetor sobre SO3 é um objeto que, sob uma rotação infinitesimal, se transforma dessa maneira. Deixa eu apagar um instantinho. Então vamos fazer o seguinte, se nós pegarmos, né, vamos dizer que a gente pegue o produto escalar de dois vetores, vamos dizer, A escalar B. Então vamos chamar isso aqui de um φ. Vamos tirar a transformação de φ. Então a transformação de φ vai ser ΔA, variação do primeiro, vezes o segundo, mais a primeira variação do segundo. Então, a variação do primeiro aqui vai ser menos θ, e chapéu, vetor A, escalar B. E aqui vai ficar menos θ, chapéu, θ, A, escalar, em chapéu, vetorial B. Então a gente tem, posso colocar o menos θ aqui em evidência, né? Menos θ, e aí vamos ter assim, A, escalar, MB, mais B, escalar, MA. Acho que tem umas regras lá dos produtos, né? A, escalar NB, é N, escalar BA, que é B, escalar NA, né? Pode ser. Então, B escalar, então, A, NB, NBA, B, NA. Então, esse termo aqui, então, A escalar NB, né? A escalar NB é A, NB, fazendo o produto, as regrinhas do produto misto, né? A, NB, N, B escalar A, que é a mesma coisa, que é a mesma A, a rotação é cíclica, N, BA e BAN, tudo igual, BAN. Então, BAN mais BNA é menos BAN. Então, isso aqui é menos B escalar AN.
que é igual a isso. Então isso aqui é zero. Para os regrinhos do produto misto, isso aqui é zero. Então isso mostra o quê? Que o produto escalar de dois vetores não se transforma sob rotação. Ou seja, uma coisa que não se transforma sob rotação, que não vê a rotação dos eixos, é um escalar. Então estou mostrando uma coisa óbvia, que o produto vetorial de dois vetores se transforma como um escalar, ou seja, ele é invariante rotacional. Delta φ igual a zero. Aí vocês podem mostrar que o produto vetorial de dois vetores, também está fazendo um cálculozinho, né? A vetor B faz a mesma coisa, o produto vetorial de dois vetores, no final vai sobrar um θ n chapéu vetorial A vetor B. Então mostra que o produto vetorial de dois vetores é um vetor. Então só para lembrar dessas regrinhas covariantes. Agora, o que é um campo então? O que é um campo vetorial? Então qualquer campo vetorial é um campo que se transforma desse modo aqui. Vamos colocar assim, delta AI, né? Quer dizer, a delta AI, transformação de rotação infinitesimal, então eu posso botar a transformação assim, AI'. AI' igual a RJ a J, onde R é aquela nossa matriz, é só para estudado ali. Muito bem. Se eu pegar agora o produto de dois vetores, mas não mais um produto escalar, nem um produto vetorial, vou pegar o produto tensorial. Então vamos dizer que agora, a partir de dois vetores, eu construa um tensor. Vamos lá. Então, eu vou ter. Vamos dizer que eu pego um vetor AI e faço o produto tensorial com o vetor VJ. Nós sabemos construir. Então, isso aqui é uma matriz, né? Para cada I eu vou pegar todos os J. O produto tensorial é definido assim. A gente pega esse vetor. Quer dizer, como é que ele é definido? Ele é definido eu pegando esse vetor aqui como sendo um vetor linha e fazendo o produto tensorial, não mais o produto matricial, de B1, B2, B3. E o produto tensorial ele consiste em formar uma matriz desse modo, ou seja, eu vou pegar sempre o segundo vetor e vou colocar em cima de cada componente do primeiro. Então eu vou formar, claro, uma matriz 3 por 3. Então eu vou ter que formar uma matriz que vai ser A1, B1, A1, B2 e A1, B3. Depois, A2, B1, A2, B2, A2, B3. Depois, A3, B1, A3, B2 e A3, B3. Então, o produto tensorial é definido desse modo. Eu sempre pego, se eu pegar duas matrizes, por exemplo, uma matriz M, uma matriz N, eu vou pegar primeiro escrevendo a matriz N. E aí, para cada elemento dessa matriz, eu vou colocar essa matriz em cima. Então, eu vou pegar N11, aí coloco toda a matriz N. Aí, eu vou pegar a matriz N1N e coloco toda a matriz N. Se eu colocar o segundo em cima de cada elemento do primeiro. Então, eu vou gerar sempre uma matriz que vai ser, se é uma matriz N por N, fazendo o produto tensorial com a matriz N por N, eu vou ganhar uma matriz NN por NN. Porque o produto tensorial me diz que essa matriz aqui vai ocupar todas as posições nas linhas e todas as posições para cada elemento. Então vai ficar sempre uma matriz, se essa é N por N, para cada elemento eu vou multiplicar por N por N. Então vai ficar NN vezes NN. E as regras do produto tensorial são essas. Se eu pegar uma matriz A, tensorial B, e fizer o produto matricial com a matriz C, tensorial D, então isso é a mesma coisa. Vou pegar A tensorial C e multiplicar pela matriz B tensorial D. São as regras do produto tensorial, estou só relembrando aí. Mas então a gente está construindo então uma matriz 3x3. Essa matriz 3x3, então, ela tem essa característica. Estou formando aqui, vamos chamar esse campo aqui, vamos chamar de TJ, porque é um campo tensorial. TJ. Mas quem são os elementos desse tensor? A gente vai observar que a linha, quem está dando as linhas é a segunda matriz. Quem está dando as colunas é a primeira matriz. A1, A2, A3, B1, B2, B3. Então,
esse elemento IJ, né, linha I, coluna J, a linha, quem está me dando é o B, e a coluna, quem está me dando é o A. Então, se eu estou na coluna J, então isso aqui vai ser, a linha, essa vai ser o A, vai ser o D, está me dando a linha, D, a J. A segunda matriz, a primeira matriz, é quem vai dar as colunas. Vamos pegar só um elemento aleatório, vamos pegar o T23. Então, o T23 seria o B2 vezes o A3. Vamos pegar a linha 2, coluna 3. B2 vezes A3. Então, essa é a regra do produto tensorial. Nós introduzimos sempre o segundo objeto em cima, define dessa maneira. Eu pego esse vetor transposto, que é esse vetor deitado aqui, vetor linha, e coloco esse vetor coluna, e coloco esse vetor coluna em cima de cada elemento. Eu formei essa matriz aqui, que eu estou chamando de matriz TIJ. E essa matriz TIJ tem essa constituição. A iésima linha é dada pelos componentes de D e a Jésima coluna pelos componentes de A. Só para lembrar vocês isso aí. Então, eu estou definindo um tensor a partir de dois vetores. Não é o produto vetorial, não é o produto escalar. A gente pode quebrar esse vetor da seguinte maneira, claro. Toda matriz TIJ pode ser escrita como uma matriz simétrica mais uma matriz antissimétrica. O que eu fiz? Eu somei e subtraí a mesma grandeza. Só que essa matriz aqui é uma matriz simétrica, SIJ. E essa matriz aqui é uma matriz antissimétrica, vamos chamar de AIJ. Só para dizer que é antissimétrica. Ou seja, eu estou dizendo o seguinte, toda matriz T pode ser escrita como sendo T mais T transposto sobre 2 mais T menos T transposto sobre 2. Então, essa matriz é simétrica, essa matriz é antissimétrica. Isso aqui é uma identidade. Eu cancelo isso com isso e fica T sobre 2 mais T sobre 2. Então, a primeira matriz é a matriz simétrica e a segunda matriz é a matriz antissimétrica. Agora, uma coisa interessante. Em 3 dimensões, uma matriz antissimétrica, se eu pegar uma matriz antissimétrica genérica, em 3 dimensões, AIJ, se ela é antissimétrica, a diagonal é 0. E ela vai ter esses elementos, alfa, beta, gama, menos alfa, menos beta, menos gama. Então, a matriz antissimétrica, ela é equivalente, ela tem 3 elementos independentes. Quando eu multiplico esse por esse, eu tenho 9 elementos. Está me dando uma matriz 3 por 3, 9 elementos. 3 elementos estão aqui, na matriz antissimétrica. E me sobram 6 elementos na matriz simétrica. De fato, uma matriz simétrica, ela é alfa, beta, gama, beta, delta, épsilon, gama, épsilon, zeta. Então, eu tenho alfa, beta, gama, delta, épsilon, zeta. 6 elementos independentes. Alfa, beta, gama, delta, épsilon, zeta. Perfeito. Então, 6 elementos independentes estão aqui. Então, toda matriz 3 por 3, toda matriz N por N, né, pode ser decomposta na soma de uma simétrica com uma antissimétrica. Só que em 3 dimensões, a matriz antissimétrica tem 3 elementos e a matriz simétrica tem 6. Então, esse objeto aqui é equivalente a um vetor. Tem 3 elementos. Eu posso sempre escrever essa matriz aqui como se fosse, né, um vetor. Eu posso dizer que os elementos dessa matriz, né, quer dizer, eu posso dizer o seguinte: o elemento 1, 2 é o alfa. Então eu poderia pensar o seguinte: eu posso escrever essa matriz AIJ como sendo epsilon I JK vezes um vetor VK. Onde quem é esse vetor? Vamos ver. O elemento 1, 2, AIJ, A1, 2, epsilon 1, 2, 3. Então aqui, 1, 2, V3 vai ser o alfa. Se eu pegar o elemento 1, 3, 2. Então, aí vai ficar 1, 3, 2 é menos 1, 2, 3. Então, isso aqui vai ficar menos beta. E depois, esse elemento aqui é o A, 2, 3. 2, 3, 1.
Então, V1 é o campo. Então, quer dizer, se eu pegar uma matriz antissimétrica com essa constituição, eu vejo que essa matriz é perfeitamente equivalente. Eu posso jogar todos os elementos dessa matriz e transferir para um vetor, desde que o vetor tenha essas componentes com relação às componentes da matriz. Então, em 3 dimensões, uma matriz antissimétrica 3×3 é equivalente a um vetor. Então, na verdade, quando eu faço o produto tensorial de 2 vetores, essa matriz aqui é um vetor escondido. Quer dizer, na verdade, eu posso escrever essa matriz como sendo y, i, j, k, vk. Então, na verdade, o que eu tenho aqui é um vetor. Vetor, já sei. Então, quando eu multiplico tensorialmente 2 vetores, eu ganho um vetor. Só quem é esse vetor? Esse vetor é um vetor com essas componentes aqui. Y, I, J, K, VK. Então, esse é o meu vetor. Então, meu vetor, eu posso pensar assim, né? Posso, se quiser, então isso aqui é o meu A e J, minha matriz antissimétrica. Posso inverter essa relação, então, mas tudo bem, vamos deixar assim. Então, eu tenho aqui as 3 componentes do meu vetor. Agora, aqui, eu tenho 6 elementos. Mas vamos observar uma outra relação. Toda matriz simétrica, não importa em que dimensões esteja, ela pode sempre ser decomposta em 2 matrizes. Uma matriz simétrica de traço nulo, posso pegar sempre a matriz SJ e escrever assim: S til IJ mais 1 sobre N, mas nesse caso eu vou tomar 3, delta IJ, que é a matriz identidade, e colocar aqui o traço da matriz S. Quando eu escrevo, isso aqui é uma matriz, isso aqui é um número. Estou multiplicando, então eu tenho, na verdade, essa relação em termos matriciais, ela seria isso. A minha matriz S é uma matriz S til, que eu não sei quem é, mais 1/3 do traço da matriz S, é um número, vezes a matriz identidade. Estou escrevendo essa relação. Se eu tirar o traço dos 2 lados, traço de S é igual a traço de S til, mais 1/3. O traço é linear, então traço é traço, vezes 3. O traço da identidade é 3. Então, esse lado cancela esse lado, então o traço de S til é 0. Então, eu estou dizendo que a minha matriz S, ela pode ser decomposta numa matriz simétrica, de traço 0, mas toda a informação sobre o traço, eu joguei para a identidade. Vou falar isso aqui. Então, agora, S, né? Então, eu escrevi isso dessa forma. Então, a minha matriz S está escrito desse modo. Agora, quem é a minha matriz S? Essa eu tinha escrito lá. É AI BJ mais AJ BI sobre 2, né? Que é isso aqui. É TIJ, mas quem é TIJ? TIJ é BI AJ. É isso aqui, ó. Quem é SIJ? SIJ é TI mais TJ mais TJI sobre 2. Mas quem é TIJ? TI é J. Então, estou escrevendo assim: SIJ é BI AJ mais BI AJ é BI AJ mais TJI. TJ, então, a linha sempre o elemento TJ aí, tá certo? Só trocar o item J sobre 2. Então, essa aqui é a minha matriz TJ. Aqui é o meu S. Então, eu vou estar escrevendo meu S como uma matriz antissimétrica. Então, eu vou estar escrevendo meu S como sendo S til e J. Agora, quem é o traço de S? O traço de S é pegar I igual a J somar. Vai ficar A escalar B mais A escalar B sobre 2. Então, dá 2A escalar B sobre 2. Então, isso aqui vai me dar 1/3 do delta IJ vezes A escalar B. Então, a matriz simétrica, ela contém o traço. Aqui o traço. Mas tem uma outra, essa matriz aqui tem 5 elementos. Por que ela tem 5 elementos? Porque ela é simétrica, tem traço nulo. Se uma matriz é simétrica, tem traço nulo, a matriz é simétrica, eu posso escrever assim. Se ela tem
traço, ela é simétrica. Beta, beta, gama, gama, epsilon, epsilon. E tem traço nulo. Então ela não tem 6 elementos, ela tem 5 elementos. Alfa, beta, gama, delta, epsilon. Ela perdeu o zeta. Ela perdeu o elemento zeta. Por quê? Porque o traço é zero. Então tem 5 elementos aqui. Aqui eu tenho dimensão 5. E aqui eu tenho dimensão 1. Isso aqui é o produto escalar. É um número. Então os 6 elementos dessa matriz estão distribuídos numa matriz com 5 elementos e numa matriz com 1 elemento. 6. E 3, 9. Os outros 3 elementos estão aqui no V. Mas se a gente observar, quem é V? Quem é V? V é a parte aximétrica. P e J. Só olhar aqui quem é a matriz antissimétrica A e J. É um meio de T e J menos TJI. Então, T e J, BI é J, menos BJI. Então, isso aqui é minha matriz A e J. Isso aqui, P menos P transposto sobre 2. Só que isso que está aqui, ó, eu posso escrever isso assim, ó. Bota o sinal menos aqui, bota menos aqui, mais aqui. Então fica AIBJ menos AJBI. Isso aqui nada mais é do que epsilon I JK, produto vetorial de A com B, componente K. Então, o meu vetor V é menos o meio do produto vetorial. Então, o produto, a parte aximétrica, na verdade, ela está guardando o produto vetorial dos dois vetores. Então, o produto vetorial mora no V, está aqui, ó. Então, o produto vetorial está contido aqui dentro. Isso aqui é só o produto vetorial, está aqui. O A e J, é a parte assimétrica. Mas a parte simétrica, ela guarda duas coisas. Ela guarda o produto escalar. Então, o produto escalar está na parte simétrica. Na verdade, o produto escalar é o traço da parte simétrica. E o produto vetorial é equivalente à parte assimétrica. E sobram esses 5 elementos aqui. Isso é o genuíno produto vetorial. 5 elementos, né, nós sabemos lá, se nós sabemos das representações de S2, na mecânica quântica, quando a gente estuda o spin, a gente vê que o spin, ele tem, o spin S, tem 2 S mais uma componente independente. Então, se esse objeto aqui tem dimensão 5, S é 2. Esse objeto aqui tem dimensão 1, então S é 0. E esse objeto V tem 3 componentes. V tem dimensão 3. A parte aximétrica. V. 3 componentes. Então, spin 1. Então, quando eu multipliquei aí tensorialmente com BJ, na verdade eu fiz isso na mecânica quântica, a gente disse, aqui é um vetor, spin 1, 3 componentes. Isso aqui é outro vetor, spin 1, 3 componentes. Compondo spin 1 com spin 1, a gente obtém spin 0, spin 1 e spin 2. Então, é isso que a gente na mecânica quântica, né, chama de decomposição de Clebsch-Gorlin. Quer dizer, quando a gente soma spins, quer dizer, somar spins na mecânica quântica equivale na geometria, né, ou seja, na versão clássica, o que a gente está fazendo produtos tensoriais. Então, spin 1 composto com spin 1, pegando um vetor, compondo com um vetor, eu vou ter um escalar, que é o produto escalar. Vou ter um vetor, que é o produto vetorial. E vou ter 5 elementos alocados numa matriz simétrica de traço 0, que é o spin 2. Então, spin 1 com spin 1 dá 0, 1 e 2. Então, os campos relativistas, os campos não relativistas, né, eles vão obedecer esse tipo, né, de relação. Quer dizer, quando eu multiplico vetores, eu vou gerando tensores. Né? Então, eu já gerei. Então, e aí, claro, se esse cara aqui é um vetor, é um escalar, então eu sei como é que o escalar se transforma em variante por rotação. Como é que um produto vetorial se transforma? Quer dizer, quem é a variação de A escalar B? A variação de A escalar B é 0. Isso aqui não sofre rotação. Quem é a variação de A vetor B? A vetor B é um vetor. Então, a variação é menos θ N chapéu vetorial A vetor B. Então, mostrando que esse objeto se transforma como vetor. Agora, quem é a transformação
do S til. Então, o meu S til, ele é um tensor, e aí eu tenho que olhar os componentes. Ele tem um componente